Nessa alguém aqui desse cá. Olá pessoal, como que vocês estão? Eu sou a Karinane e no vídeo de hoje a gente tá no melhor lugar para poder fazer vídeo, porque é onde vem as maiores reflexões da vida, que é o banheiro. É o banheiro, não tem ambiente melhor para você refletir, seja durante o momento que você está fazendo o número 2, seja no momento que você está ali tomando o seu banho, limpando a sua alma. Então eu pensei, tô com vontade de gravar no banheiro, vou fechar a porta ali para ninguém me incomodar. Se vier um barulhinho externo, já peço desculpas porque onde eu moro tem um monte de fábrica por perto, mas isso não vai impedir de eu gravar o vídeo de hoje, que eu quero falar sobre bullying. É isso mesmo, gente. Que é um assunto que vira e mexe, acaba vindo em pauta aí, e seja com adolescentes, seja por questões raciais, seja por questões de escolha sexual, enfim. E esses dias eu não sei porque eu vim muito pensando sobre essa questão. E ontem calhou da gente ter um episódio de bullying a nível mundial no nosso Oscar. Eu não assisti, mas quando eu acordei hoje, o que as redes sociais só traziam foi o tapa na cara que Will Smith deu na cara do Chris Rock. Por quê? Porque o infeliz foi fazer uma piadinha com a esposa do Will Smith, que ela foi diagnosticada com alopecia, que é uma doença autoimune, que é a queda de pelos e cabelos. E ele foi infeliz em fazer uma piada. O Will Smith, como esposo, homem maravilhoso que é, não guardou aquilo pra ele não, filha. A nível mundial, ele foi lá e meteu um tapa na cara do homem. E aí teve gente que falou, nossa, ele agiu errado, não deveria agir assim. Gente, se é pra defender a tua mulher, ainda fazer isso a nível mundial, porra, o cara tinha que fazer isso mesmo, porque, imagina a situação. Essa questão do cabelo, principalmente na mulher, mexe muito com a autoestima dela. Mulheres que têm câncer, fazem quimioterapia, perdem o cabelo, o quanto que elas não sofrem com isso. E no caso da Jada Smith, ela ter uma doença em que o cabelo dela não tem força, sempre vai cair. Então, assim, o único penteado possível para ela não sofrer com essa situação é ou raspar tudo, ou se ela quiser, ela usa uma peruca mais assim, maravilhosa que ela foi lá e decidiu, vou ser careca. E ela tava linda, maravilhosa, gente. E pensa numa questão, você aparecer a nível mundial num Oscar, mostrando que você tem uma doença, mas isso não vai te impedir de ser feliz. Tem que ter, assim, uma autoestima e uma automotivação, assim, sensacional. E o apoio da família dela é fundamental para isso. Ela poderia muito bem escolher não ir para prestigiar o marido dela por conta da doença, mas não, gente. Nessas horas, o apoio da família, o trabalho psicológico ali realizado é muito importante para a pessoa conseguir seguir em frente. E aí vem um infeliz e faz uma piadinha, falando dando uma zoada com ela, como se tudo fosse normal, e a gente percebe o desconforto dela neste exato momento. Então, assim, imagina quantos gatilhos não poderiam ter despertado nela só pelo fato dessa brincadeira, mas como ela é uma mulher muito evoluída, com uma autoestima muito maravilhosa e também não deixou se abalar por isso, por ela não ligava e tava tudo certo. Mas o Will Smith tomou as dores da mulher e foi lá e meteu o tapa na cara dela. Então, assim, essa questão do bullying, ela não acontece só hoje em dia em adolescentes, em jovens, não, a gente presenciou a nível mundial. E por que eu venho falar sobre isso hoje? Porque eu também sofri bullying na minha adolescência. Pra quem não sabe, eu vou deixar fotos aqui pra vocês, eu era exatamente assim na minha adolescência. Eu nunca fui a pessoa mais bonita, sempre andava zoadinha porque era gordinha, então sempre andava roupas largas, calça moletom, camiseta. Eu nunca me achava tão bonita e acabava sofrendo bullying na escola por ser gordinha, né? Porque até hoje ser gordinho parece que é um crime na sociedade. A gente não pode ser gordinho, a gente não tem o direito de ter um corpo que vá de encontro com as normas que a sociedade impõe. Seu corpo é o que Deus te deu, é o que te faz ser feliz. Então, assim, eu me sinto muito bem com o meu corpo hoje em dia, eu me aceito super bem, não tenho problema com isso. Mas lá atrás, eu sofri muito bullying. E aí, qual era o meu mecanismo de defesa para essas questões? Eu acabava agredindo as pessoas, principalmente os meninos. Por que isso? Isso já vem desde a época que eu fazia creche lá no Rio Grande do Sul, porque eu já morei pra lá. E aí, eu sempre fui a mais alta da turma.
E minha mãe reparou depois de uns tempos que eu sempre chegava com machucado, com roxo na perna. Aí ela perguntou o que aconteceu, porque ela falava na diretoria, ninguém se manifestava. Ela perguntou pra mim o que aconteceu e eu falei, olha, os menininhos estão batendo em mim. Aí, como boa dona Hermínia, que a minha mãe é, ela falou assim, olha, filho, que eu vou te ensinar errado. Mas da próxima vez que te baterem, você vai e devolve. Pronto. Foi eu devolver uma que a diretoria acionou minha mãe pra ir lá pra conversar. Ela falou, olha, minha filha estava apanhando direto e ninguém fez nada. Aí eu pedi pra ela revidar. E aí foi que tudo acabou. Só que isso aconteceu quando eu era pequena. Isso acaba acho que ficando pra mim. Tanto que na adolescência, na escola, quando me zoavam, eu revidava batendo, entendeu? Eu sempre fui meio bruta. E até hoje eu sou, mas hoje eu não bato mais as pessoas, entendeu? As pessoas podem falar merda pra mim e tudo mais, eu vou lá e devolvo da forma que eu tenho que devolver, assim, no palavreado mesmo, mas agredir eu não vou. Só que onde eu quero chegar com isso? É porque a questão do bullying, gente, nem todo mundo consegue lidar de uma forma ok. Por esses motivos, a gente tem muitas pessoas que ficam depressivas, que têm ataque de ansiedade, porque é uma questão muito delicada, então a gente tem que ter um preparo psicológico muito grande para isso. Outra questão, que é mais íntima, mas eu acho que é super válido eu trazer aqui, porque foi algo que eu sempre carreguei comigo e hoje em dia eu vejo que assim, não faz sentido. Mas na minha adolescência, acredito eu, se eu não fosse a única, eu era uma das poucas meninas da minha faixa etária ali dos 12 anos que já se masturbava. Sim, gente, eu comecei a me masturbar muito cedo. Recebia orientações da minha mãe da parte sexual e tudo mais? Recebia. Só que essa questão de se masturbar, se tocar, eu nunca recebi orientação de ninguém, tá? Como que eu cheguei à conclusão de que eu podia me tocar, que era um direito meu? Olha, antigamente existia lá os bate-papos da vida, com aquelas imagens proibidonas. E aí, um belo dia, eu falei, vou ver o que tem nessas imagens. E aí que eu vi, né, que a mulher se tocava lá, e eu falei, nossa, aquela curiosidade, será que eu tenho isso também? Será que se eu me tocar, vai acontecer alguma coisa? E aí que eu fui descobrindo meu corpo. Pois é, descobri meu corpo dessa forma. E aí eu comecei a me masturbar e tudo mais. E das vezes que eu acabava falando isso, eu falava de forma inocente pros garotos lá da escola, porque pra mim era algo normal. Se eles tinham direito de se masturbar, que eu quase ia falar de outra forma, porque eu como mulher não tenho esse direito também. E aí o nível de bullying foi tão grande que na época chegaram até a hackear minha MSN pra querer me desestruturar de alguma forma, enfim. E foi isso, entendeu? Então, hoje em dia, já pra mim não faz mais diferença isso, mas por outro lado, eu também percebo que me tocar foi muito importante para conhecer o meu corpo. E assim, eu sei que nem todo mundo recebe essas orientações porque ainda é tratado como tabu. Infelizmente, em pleno século XXI, a mulher se tocar, conhecer o seu corpo ainda é algo assim, pornográfico, de safadeza. E eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu conheço o meu corpo melhor do que ninguém. E é o motivo até pelo qual eu consigo usar tranquilamente um coletor menstrual que tem que ir lá me tocar todo mês, mas é maravilhoso. Eu não falo mais assim de forma tão aberta, porque não dá, né? Aqui nessa plataforma a gente não pode falar tão abertamente. Mas eu acho importante ressaltar esses pontos, porque me traz também a questão da reflexão de trazer um filho no mundo, uma criança no mundo, que pode ou não sofrer bullying. E dependendo da orientação que a gente dá, pode ir pro caminho do bem como pro caminho do mal, enfim, gente. Então, isso também me faz refletir muito sobre trazer uma criança para o mundo, porque hoje ele está muito bagunçado, ele está muito poluído, as informações elas têm mais fácil acesso ainda, então se antigamente a gente tinha ali o bullying no tete a tete, hoje em dia pela internet, então isso se propaga de uma forma que minha Nossa Senhora. Mas enfim, gente, eu achei importante trazer um pouco essa questão do bullying, porque tava aqui, assim, sabe, e eu vim pensando muito, e acabou calhando de acontecer ontem a nível mundial. Eu não acho que foi errada a postura do Will Smith, porque ele foi defender a esposa dele. Imagina o quanto ela não poderia ter sofrido com a zoeira do Chris Rock.
Mas não, ela tirou de letra e o Smith foi lá e fez um fechamento maravilhoso. Então, gente, lidar com bullying. Perdão. Lidar com bullying não é fácil, né? Mas a gente lida com os instrumentos que a gente tem. Minha mãe me orientou lá quando eu era criança e sempre foi assim que eu lidei com a situação, mas nem por isso hoje eu tenho traumas nem nada, eu sigo minha vida tranquilamente. Mas eu sei que tem muitas pessoas que o bullying desperta vários gatilhos mentais aí, que podem levar a situações extremas de colocar a vida dela em risco ou a vida de outras pessoas em risco, porque isso acontece muito, principalmente lá nos Estados Unidos. E eu acho que é importante a gente trabalhar isso. Então, seja por terapia, seja pelo apoio familiar, é tudo um conjunto. Só que também, por outro lado, nem sempre a gente tem o apoio familiar, né? Às vezes a gente precisa se afastar da nossa família pra gente também poder seguir em frente, e isso faz parte, não tem problema nenhum, gente. Depois, em outro momento, eu trago mais essas questões novamente, porque não é a pauta desse vídeo. Mas enfim, foi um vídeo mais livre hoje, que eu quis conversar aqui com vocês. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Se você tem uma situação que te deixa completamente triste e você quer desabafar, deixa aqui nos comentários, porque eu tô aqui pra ser um apoio. Como eu sempre falo, se você comenta, eu vou lá e respondo, gente. Não deixo ninguém no vácuo e eu tô aqui pra ajudar outras pessoas, porque empatia é o que ainda falta muito nesse mundo. E a gente se colocar sempre no lugar do próximo é muito importante, porque muitas vezes a gente não sabe da dor do outro, mas se a gente parar um minuto e se colocar no lugar dele, pra pensar, poxa, o que será? Será que ele pode estar sentindo isso ou aquilo? Enfim, empatia também é sempre muito importante e nem todo mundo age dessa forma e acaba sendo um idiota. Mas eu estou aqui para te ajudar. Então, se você também já sofreu bullying na sua vida, alguma situação que até hoje você não sabe como lidar, põe aqui nos comentários que eu tô aqui para conversar. Porque aqui eu conto minhas experiências, que eu acho sempre muito importante, tá bom? Então, se você me acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima. Valeu!